15. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 15. Jesus está aqui. Irmãos, nós precisamos de uma transformação de vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor revela, o Senhor mostra muita coisa nesta noite, conforme será transmitido. Nós precisamos de uma transformação de vida. O nosso Deus é santo, nós precisamos viver no agrado de Deus. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O Senhor quer que venhamos a fazer a sua vontade. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. 1 Samuel 15, vamos ler. Leia com todo o teu coração, com toda a tua alma. Acompanhe a leitura em nome de Jesus. Então disse Samuel a Saul. Samuel, profeta do Senhor, que estava na direção do povo de Israel, nesta época, há 3.000 anos atrás. Saul, o primeiro dos reis de Israel. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Essa história está relatada em Êxodo capítulo 17. Os amalequitas foram traiçoeiros contra o povo de Deus. Muito tempo se passou, aproximadamente 400 anos se passaram, mas Deus não se esqueceu. Todo pecado traz consequência. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Pode o tempo passar, mas o juízo de Deus recairá. Versículo 3, vai pois agora e fere a Amaleque. Usa Amaleque como um pronome, Amaleque como um nome próprio, se referindo a todo o país, todos os amalequitas. Destrói totalmente a tudo que tiver, não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Disse Saul aos queneus. Queneus aqui eram os descendentes do sogro de Moisés. Era um povo aparentado ao povo de Israel, um povo que tinha sido aliado em tempos passados, que nenhum mal tinha feito e não poderia fazer parte deste juízo de Deus. Por isso, disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O rei Saul conservou em vida o rei dos amalequitas, que se chamava Agag, em contrariedade ao mandamento do Senhor. Por quê? Naquela época não tinha televisão, não tinha meios de comunicação para assim sair fotos da conquista, para sair notícia da conquista de Saul sobre os amalequitas. Como que era o costume da época? Eles pegavam o rei do povo vencido, raspavam os cabelos, colocavam roupas de escravo e desfilavam com este rei pelas cidades, mostrando: ó, este é o rei do povo vencido. Era uma forma de humilhar e uma forma de engrandecer o vencedor. Por isso Saul não matou este homem chamado Agag. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras.
Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Era o costume dos reis da época, quando tinha uma vitória, levantar-se um arco. Como existe hoje essas praças com placas comemorativas, Saul elevou uma coluna. Então fez volta, passou e desceu a Gilgal. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que eu ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, nós temos destruído totalmente. E disse Samuel a Saul: espera, e eu te declararei o que o Senhor me disse esta noite. O rei disse: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes eu dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas eu destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Todos juntos, o versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque eu temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, eu te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse então Saul: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou o Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui agora a Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse Agag: na verdade já passou a angústia da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim desfilhada será a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Samuel se foi a Ramá. Ramá era a cidade onde Samuel morava. E Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel.
Senhor amado, fala conosco, meu Deus, faz-nos entender, abre os nossos olhos, tira a escama dos olhos e a dureza do coração. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, este texto é importantíssimo. O Senhor quer falar conosco, irmãos. O Senhor quer transformar as nossas vidas hoje. Irmãos, hoje é um dia importante. Hoje o Senhor quer falar coisas importantíssimas ao nosso coração. Fala assim, preste atenção. Irmãos, Saul era um homem de guerra. Quando Samuel disse assim: sendo tu pequeno aos teus olhos. Saul era um homem muito alto, dentre os homens de Israel, dos ombros para cima ele era o mais alto de todos. Também diz a palavra que ele era formoso, de bela aparência. Mas esse sendo pequeno aos teus olhos significa que ele tinha uma personalidade introspectiva, originalmente falando. Ele era um homem do campo, ele era da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. Ele morava na casa do pai, ele cuidava das criações, cuidava da fazenda, homem do campo. E ele não tinha adestramento nenhum para ser rei, não tinha experiência política, não tinha nada. Quando o Senhor chamou Saul, ele estava escondido entre a bagagem, diz lá em 1 Samuel capítulo 9 e capítulo 10. Ele se escondeu porque ele temeu, porque ele não se posicionou diante do Senhor. Mas o Senhor o levantou mesmo assim, e com o tempo ele foi amadurecendo, ele foi adquirindo experiência, e ele se tornou um homem valente, ele se tornou um homem de guerra, ele se fez. Só que ele exagerou naquilo. Ele tinha adestramento para a guerra, ele exterminou realmente os inimigos de Israel. Só que ele se tornou um homem de guerra, infelizmente não um homem de obediência. Fala assim, misericórdia. Saul realmente destruiu os inimigos de Israel, mas acabou se destruindo a si mesmo. Em 1 Samuel 28 ele acabou consultando uma feiticeira na cidade de Endor, porque ele não conseguiu ouvir a voz de Deus de nenhuma forma. Ele rejeitou a voz de Deus, porque Deus iria falar com ele. Mas quando Deus nos fala alguma coisa e nós não aceitamos, Deus não fala mais. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Irmãos, mais importante do que frequentar culto ou do que fazer qualquer coisa para o Senhor, mais importante do que tudo isso é obedecer. Se você já conhece a palavra de Deus, se você sabe o que a palavra de Deus diz e você insiste em fazer coisa errada, você está vindo no culto inutilmente. Fala assim, inutilmente. Irmãos, por isso o Senhor está aqui nesta noite, o Senhor está falando. Diga glória a Jesus. Irmãos, existe um aspecto do texto que é o seguinte: Saul se tornou um homem de guerra. Existem crentes que só falam também em guerra espiritual, luta espiritual, guerra contra o diabo. Só que eles, como Saul, só focalizam este aspecto da verdade. Só que isso acaba se tornando autodestrutivo, porque Saul só pensava em destruir o inimigo, mas não pensava em servir ao seu Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, a vida do crente não é só luta contra o diabo. A vida do crente não é só luta contra o mundo. A vida do crente, o reino de Deus é de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Mas a vida do crente é de comunhão. Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Saul tornou-se obcecado por guerra. Irmãos, é terrível quando o crente entra em qualquer aspecto de obsessão espiritual. Quando ele exalta uma das áreas de sua vida como importante, ele dedica-se àquilo e esquece de outros assuntos, esquece de outras áreas. Isso pode ter um fim horrível. É necessário dar ouvidos a todo o conselho de Deus, porque a palavra de Deus fala sobre todas as coisas. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus falou para Samuel que Saul já estava em pecado, porque não tinha cumprido integralmente o mandado de Deus. E a palavra de Deus diz que Samuel ficou a noite inteira em luta perante Deus. Irmãos, são lutas
inúteis. A palavra do Senhor diz que Samuel ficou com dó de Saul. Irmãos, só que isso é emocionalismo. Deus não quer emocionalismo. Quantos cultos que o crente chora, vem aqui na frente, ajoelha e faz aquela cena toda e depois continua em pecado, continua fazendo as coisas das quais Deus disse para não fazer. Irmãos, isso não tem valor algum diante de Deus, além do que pode ser seríssimo, porque pode provocar a ira do Senhor. Falam assim, viu? Irmãos, emocionalismo. Quantas vezes o crente fica com dó de outro, a outra aprontando, ai Jesus, e fica assim, ai Jesus tem misericórdia, quando Deus já o rejeitou. São sentimentos que Deus não presta atenção. Esta dó de Samuel não pesou nada em Deus e não favoreceu nada, nem a Samuel, nem a Saul, porque o Senhor já estava determinado. Irmãos, Deus não quer emocionalismo, Deus quer obediência. Fala assim, obediência. Irmãos, e por que Samuel ficou com dó de Saul? Irmãos, pelo que depreendemos de 1 Samuel 16, o profeta Samuel, ele ficava assim impressionado com a aparência física. O rei Saul era um homem grande, um homem forte, um homem de guerra que aparentava ser muito valente e era um homem de boa aparência. E quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei, também veio o mais velho, que era o Eliabe, e também tinha boa aparência, e também o profeta ficou inclinado a querer ungí-lo, mas o Senhor disse, não, esse eu rejeitei. Irmãos, Deus não se comove com aparência, Deus não se comove com coisa alguma, o Senhor quer a nossa submissão. Irmãos, perante Deus só tem valor a sua vontade, apenas. Diga glória a Jesus. As igrejas estão cheias de gente querendo dinheiro, ou emprego, ou casamento. Deus procura pessoas para fazer a sua vontade. Diga glória a Jesus. Tem gente conversando. Fala assim, preste atenção. Irmãos, Deus vê o coração, Deus não olha para a aparência. Samuel com dó. Irmãos, quantas vezes nós ficamos com dó de alguma coisa? Só que isso, irmãos, é muito traiçoeiro, porque jamais Saul teria dó de Samuel. Porque ali mais para frente, Davi foi fugir, foi se refugiar junto com Samuel, e Saul foi atrás para matar a todos. Saul matou todos os sacerdotes da cidade de Nob, e não pensou e não teve constrangimento algum em fazer isso. Então, irmãos, esta dó não resolve nada. Quando você tem dó de alguma coisa, dó não resolve. O que resolve é fazer a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Samuel estava sofrendo por causa de Saul, mas Deus não estava sofrendo. Fala assim, viu? Deus não estava sofrendo nem um pouco, pelo contrário, Deus já estava procurando um substituto. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o problema de Saul é que ele fez quase tudo. Deus não quer pessoas que façam quase tudo, ou tudo ou nada. Falam assim, ou tudo ou nada. Irmãos, tem muitas pessoas que vêm aqui neste salão de culto, que são frequentadores de culto e que acham que isso aqui é bonito. Você precisa se converter, ou tudo ou nada. Tem gente que, quando vê manifestações mais entusiásticas do Espírito Santo, a pessoa já diz assim, aí você não gosta. Sabe por que você fala isso? Porque você não quer muito compromisso. Você quer ser um crente bem morninho, né? Fazer misericórdia. Você quer ser um crente chique. Assim, aquele que nem parece que é crente. Deus não quer esse tipo. Fala assim, Deus não quer esse tipo. Ou é um crente escrachado, ou não seja. Porque a palavra do Senhor diz expressamente, Apocalipse 3,16, que o morro no Senhor está a ponto de vomitá-lo de sua boca. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco aqui. Irmãos, e isto vai ser reprisado por vários dias até que nós os consertemos. Irmãos, tem outra coisa. Saul discutiu a mensagem profética. Samuel disse assim, que balido de ovelhas, mugido de vacas, esses que estão ouvindo?
Ah não, o povo preservou o melhor do interdito para sacrificar ao teu Deus. O que Samuel disse? Porventura tem Deus tanto prazer em sacrifício, quanto em que se execute a sua palavra? Diga glória a Jesus. Mas Saul disse, não, foi o povo. Aquela velha história de transferir a culpa, que veio desde o Éden. Foi a Eva, foi a serpente. Aqui foi o povo. Deus mandou Saul, era para ele ou fazer ou coordenar a ação. Diga glória a Jesus. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, ou em que se obedeça a sua palavra? Diga glória a Jesus. O Senhor está aqui, o Senhor está falando. Irmãos, Samuel não se deu por vencido. Saul duelando, debatendo a palavra, mas Samuel não arredou o pé. Ele manteve a palavra profética e confrontou Saul até o fim. Irmãos, Saul mostrou-se covarde, valente para a guerra, mas covarde quando confrontado, porque não soube assumir a sua culpa. Irmãos, é terrível quando vem palavra profética, e daí todos vêm dizendo assim, não pastor, eu não, eu pastor, não, eu não. Quer dizer, só a profecia que é louca, todos são maravilhosos, né? A profecia que é doida, atravessada, maluca, tem que mandar internar, camisa de força no profeta, porque você é maravilhoso. Fazer misericórdia. Irmãos, é horrível, Deus não suporta pessoas que não assumam os seus próprios erros. Errou, assuma. Fala assim, assuma. Por que Saul ficou transferindo? Bom para matar a Amalequita, né? Mas para assumir os seus próprios erros diante de Deus, não. Irmãos, o Senhor está aqui. Irmão, Saul cresceu. No começo ele era um rapaz do campo, matuto, caipira. Ele cresceu, mas ele cresceu e se deformou. Não foi um crescimento segundo a vontade de Deus, foi uma deformação. Ele acabou perdendo a originalidade, aquele sentimento simples que ele tinha no início, foi perdido. E ele passou a cultuar a si mesmo. Voltando da guerra, o que ele fez? Ele erigiu uma coluna. Coluna para quem? Para ele. Entenda, rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Rebelião é querer fazer a própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Rebelião é idolatrar a própria vontade, porque tudo que se sobrepõe à vontade de Deus, tudo que se sobrepõe a Deus é idolatria. Se a tua vontade se sobrepõe à vontade de Deus, você está sendo um idólatra da tua própria vontade. Por isso que rebelião é como o pecado de idolatria. E por que rebelião é como o pecado de feitiçaria? Feitiçaria é manipular meios carnais ou espirituais para fazer a sua própria vontade. O rebelde é aquele que está na igreja, ele usa cânticos, ele usa versículos, ele usa pregações para se autoafirmar e para arranjar subterfúgios para, na verdade, fazer o que ele quer. Sabe como é o nome disso? Feitiçaria. Faça misericórdia. Por isso que rebelião é como o pecado de feitiçaria. Manipular assuntos espirituais em favor de si mesmo. O Senhor está falando nesta noite. Você quer fazer a vontade de Deus? Só que tem coisa que você já sabe e não está fazendo. Quando você vai começar a fazer? Quando você vai acabar com desculpas e subterfúgios? O povo, minha mãe, meu pai, minha mulher, meu filho, eu não sei quem. Para com isso. Fala assim, para com isso. Irmãos, Saul virou um monstro. Ele confiou, irmãos, no começo, um pobre coitado do mato.
Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e virou um monstro. Aquele no início que se escondeu no meio da bagagem, agora estava discutindo com o profeta. Meu amado, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa em nome de Jesus, que eu já falei isso aqui. Quando você receber uma mensagem profética, não vá depois perguntar para o profeta o que ele quis dizer. O que ele quis dizer, ele já disse. Eu não suporto gente que depois da profecia vai querer tirar farinha com o profeta para ver se ele diminui um pouco a palavra ou muda o destinatário. Faça o favor. Fala assim, faça o favor. Diz assim, não entendi, vá orar então para Deus te explicar. Ou então seja um pouco mais humilde, que você sabe muito bem o que é. É horrível. Receber a profecia, vai perguntar para o profeta, o que faz mesmo? Faz misericórdia. Você não tem ouvido não? Pergunta para você, não tem ouvido não? O Senhor está falando hoje. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando hoje, irmãos, e o Senhor vai fazer. O Senhor vai pôr as coisas no lugar. O Senhor vai fazer uma faxina nessa igreja. O Senhor vai passar um vento. O Senhor vai pôr as coisas de perna para o ar. Irmãos, na faxina você põe as coisas de perna para o ar, para limpar o chão. Diga glória a Jesus. O Senhor, irmãos, essas noites nem tenho dormido direito. Estou que nem o Samuel. Só que o Senhor já está me fazendo perder a dó. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. Tem oficiais desta igreja que deveriam ser honestos de ou consertar a vida ou deixam de ser oficiais da igreja. Quando eu digo oficial, é presbítero e diácono. Tem oficial da igreja que tem ódio no coração, não perdoa e continua na maior. O Senhor está pressionando, o Senhor está aqui, o Senhor está falando. Se você é oficial da igreja e tem mágoa contra alguém, terminado o culto hoje, seja honesto e venha para mim, ou diga assim, eu vou me consertar, ou diga hoje, eu não sou mais diácono, eu não sou mais, mas seja honesto e diga hoje, em nome de Jesus, porque eu não vou carregar a tua culpa, eu estou fazendo a minha parte de transmitir a palavra do Senhor. Se você quer, irmãos, tem gente que tem tomado ceia com mágoa no coração porque não resolve e fica se escondendo, é por isso que você está mal, e um aviso, vai piorar bastante. Fala assim, viu? Porque ser crente é coisa séria. Não conseguiu perdoar de vez? Se converta, porque crente perdoa. Não está conseguindo perdoar? Excelente atestado de que você não é crente. Você é um excelente fariseu. O Senhor está falando hoje. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. O Senhor está aqui, o Senhor está falando. Irmãos, o que adianta continuar? O que adianta ficar querendo cantar cânticos diferentes ou querendo falar palavras diferentes na pregação, se não conserta o que sabe e está público e notório que tem que consertar? Pergunta para irmão assim, o que adianta? Diga glória a Jesus. A grande pergunta dessa noite é, Deus gosta de cultos? Deus gosta de cultos? Depende. Às vezes não. Às vezes Ele fica profundamente irritado. Tem Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Irmão, sabe o que é tornar-se fariseu? É você saber que tem uma coisa errada e continuar. Continua tocando, continua orando, continua lá na porta, continua dando aula para a criança, sabendo que tem uma coisa errada. Você vai virar um monstro. Um monstro que sabe o versículo bíblico, mas para os outros, para você não. Fazem misericórdia. Se tem coisa errada, para. Forma assim, para. Tem coisa errada, para. Conserta primeiro. Não adianta continuar. Irmãos, o Senhor está falando hoje. Cultuar, sabendo que tem coisa errada? Pergunta para assim, sabendo? Você sabe que tem coisa errada na tua vida? E vai consertar quando?
Porque Jesus pode voltar agora. E quem está com coisa errada, sem seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando. Irmãos, rebelião, desobedecer à palavra de Deus. Repita comigo, rebelião é desobedecer à palavra de Deus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus. Desobedecer à palavra de Deus, palavra escrita. Irmãos, quando estamos na dispensação do Novo Testamento, quando alguém hoje fala em profecia pelo Espírito Santo, e a profecia é absolutamente bíblica, desobedecê-la também é rebelião, porque a profecia é apenas um eco da palavra de Deus. O fundo da profecia, na verdade, é a palavra de Deus. E desobedecer é rebelião e é pecado de feitiçaria. Faze misericórdia. Irmãos, nós não podemos perder o temor. Se o Senhor está falando, tem que consertar. Diga glória a Jesus. Tem coisa errada na tua vida, você não tem coragem de consertar hoje, então faz um favor, não venha mais na igreja até consertar. Não venha, faz o favor. Fala assim, faz o favor. Vir ao culto com coisa errada sem consertar é pecado. Não venha. Deus não tem prazer, Deus tem horror disso. Não venha. Fala assim, não venha. Brigou com o marido, não venha no culto, ou conserte com o marido primeiro, mas não venha. Mentiu, aprontou, trapaceou, fez trapaço nos negócios, está devendo para todo mundo, está enrolando todo mundo, não venha. Conserta primeiro, em nome de Jesus. Defina-se. Quem é santo, santifique-se ainda. E quem é sujo, defina-se. Fala assim, defina-se. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós não podemos ser fariseus. Diga glória a Jesus. Pergunta, irmão, assim, você está entendendo? Irmãos, e Saul não se humilhou. Olha a proposta que ele fez para Samuel. Volta-me e honra-me perante os anciãos do meu povo. Se ele tivesse humilhado, ele não ia pedir honra, ele já se prostrava já. O Davi, o que fez quando Natão repreendeu? 7 dias de jejum. Começou imediatamente naquele ato, porque a criança já estava doente. Se humilhou. Diga glória a Jesus. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor tornou-se em sequidão de estio. Salmo 32, de 1 a 3. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. O Senhor está presente. O Senhor está falando. Muitas vezes nós não confrontamos, não enfrentamos situações erradas por dó, por um sentimento humano como o de Samuel, porque nós vamos pegando assim amizade com os irmãos, vemos os irmãos falando coisa errada assim, mas pela amizade, né, assim a gente vai deixando. Só que isso não é de Deus, isso nada tem a ver com o Senhor, até que o Senhor nos pressiona para que as atitudes sejam tomadas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Nós nos humilhamos diante de Ti, nós nos prostramos diante do Senhor.
Senhor amado, em nome de Jesus, venha desfazer as obras das trevas agora, Senhor, em nome de Jesus, e agora toca em cada coração. Senhor, não queremos, meu Deus, ser hipócritas diante de Ti, não queremos ser fariseus, nós queremos hoje, meu Deus, abrir o nosso coração diante do Senhor, nós queremos nos expor, Senhor, daquilo que há em nós, que nós já sabemos que está errado, que nós estamos sendo tardios em consertar. Meu Deus, hoje queremos tomar uma posição diante do Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Engrandecido seja Deus. O Senhor fala de pessoas que estão com problemas uns com os outros aqui. Irmãos, e sob o peso da palavra de Deus e na presença do Espírito Santo, eu te digo em nome de Jesus, conserta hoje, ou não venha na igreja, mas defina-se diante do Senhor. Assuma uma posição hoje. Jesus disse, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ou perdoa hoje, ou não venha mais. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor amado, porque nós temos temor diante de Ti. Meu Deus, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Senhor, meu Deus, opera na Tua igreja em nome de Jesus. Opera, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Santifica-nos, Senhor, santifica-nos, meu Deus. Em nome de Jesus, vamos nos ajoelhar.